Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Battistini Talks com meu amigo Cláudio Justi! Cláudio Justi, Ricardo Battistini! Ah, você tá zoando. Nunca. Não zoa a minha entrada, pô. Nunca faço isso. Você sabe que eu não te zoo nunca. São seus olhos. Na verdade, você é um cara divertido. Que bom, fico feliz. Você não é a primeira vez que me fala isso e me honra. Como você conhece tanta gente de todos os naipes, de todos os graus, principalmente CEOs. Eu nunca vi você... Pra mim é um elogio. Eu nunca vi você triste. Às vezes eu tô triste, mas aí eu desconto na descontração. Fica mais fácil, as pessoas relacionam-se melhor assim. Eu acho que você é um cara muito inteligente também, Cláudio. Obrigado, Ricardo. Muito Obrigado. mesmo, de verdade, falando sério. Obrigado. Eu acho que você é um cara muito inteligente, porque você tem umas sacadas, às vezes, assim, que né, é bem curioso, assim. Dizem que eu penso rápido, né? Então, Bem. assim, eu tenho resposta para tudo. O que às vezes não é bom, porque é bom às vezes pensar antes de dar uma resposta, né? É. E depois eu me arrependo um pouco. Tentando responder já a sua primeira pergunta do que o que eu não faria mais, né? Talvez responder. Talvez. Você tá acompanhando os podcasts. Eu estudo seus podcasts, acompanhei todos. Obrigado. Todos. Para mim, eu acho que é uma lição de vida ver as histórias que as pessoas têm para contar. Mas agora que você já falou, o que você não faria de novo? Cara, eu não faria de novo isso, dar respostas de pronto e, muito pelo contrário, às vezes não dar as respostas que eu poderia dar. Às vezes, uma oportunidade que uma pessoa me dá ao perguntar, ser melhor pensada, faria com que eu pudesse passar um pouquinho mais da minha vontade, do meu desejo, daquilo que eu gostaria de ter. Respirar um pouco? Eu acho que respirar, pensar, ponderar, se equilibrar e dizer, olha, eu quero isso, eu preciso disso, e às vezes perdi oportunidades profissionais para não dizer o que eu quero. Na verdade, se você não se posiciona, não diz o que você quer, você conta só com a sorte. Nossa, arrasou. Mas às vezes também você falar a verdade daquilo que você precisa também pode te prejudicar, não? Claro. Então, muitas vezes a resposta de pronto é a mais autêntica e nem sempre a autenticidade é bem vista no ramo de negócios. Tem que ser um pouco político, né? Tem. Eu não digo mentir, não digo fingir, nem muito menos prometer o que não se pode fazer. Mas a política é muito importante. Queria que você falasse um pouco da sua infância. Cara, eu sou paulistano, nasci na Aclimação e moro até hoje na Aclimação. Eu adoro a Aclimação. Aliás, você é quase meu vizinho. Quase teu vizinho. Precisamos nos encontrar mais vezes. É. E aí minha infância foi meio boa. Meus pais eram de classe média, né? Minha mãe de classe mais doméstica, né? Ficava em casa, mas era uma grande costureira. Fazia ótimos vestidos para realmente a alta classe aqui de São Paulo. É mesmo? São Paulo. É verdade. Minha mãe era uma artista, realmente. E meu pai trabalhou numa empresa por 30 anos e se aposentou na empresa, na Cooperativa Agrícola de Cotia. Ele começou lá como contador e depois ele virou financeiro da empresa, né? Então ele se aposentou lá. Hoje não se vê mais isso, né, Ricardo? Eu já estou na minha 7ª empresa. Agora, inclusive, estou nos projetos pessoais aí, não posso abrir ainda, mas eu tenho já algumas coisas engatadas. E hoje em dia se percebe que as pessoas mudam muito mais. Eu não mudei nem da aclimação. Tô casado já há 20 anos, né? Então isso eu acho que minha vida... Uma filha de quanto? Tem 18 anos agora. É a Marina. E aí, Ricardo, a minha infância ela foi muito boa. Eu estudei em colégio estadual, naquela época era muito interessante. Você estudou ali no... Caetano de Campos. No Caetano de Campos. Comecei lá na República. Fernando Henrique Cardoso, ele estudou lá. Vários políticos, várias pessoas. É uma escola emblemática, assim, Sim. da aclimação. Sim, depois quando ela se mudou para a aclimação, eu fui pro prézinho na aclimação e terminei meus estudos lá na aclimação. Que legal. Então eu sempre fiquei ali próximo à região da Vila Mariana, aclimação, construí minha infância toda ali, né, minha juventude. Nossa. Mas eu sempre fui aquele cara mais pacato, mais estudioso, Pacato? que ficava mais em casa. Pacato. Você não tem cara de pacato, não. Não, eu não aprontava, não. Eu era um filho único bem comedido. Minha mãe era bastante rígida, bastante forte com relação aos padrões. Eu acho que o que eu mais pude absorver dos meus pais é essa questão da seriedade, apesar de muitas brincadeiras às vezes, mas eu tento lidar com os relacionamentos de forma séria, de forma um pouco mais responsável. Eu sei, quem brinca muito, na verdade, no fundo é sério. É mesmo? Pode ser. Eu acho. Eu acho que eu me enquadro nesse seu discurso. Mas eu tenho para dizer que eu tenho muito poucos amigos, Ricardo. A Helenise sempre fala que eu não cultivo as amizades, eu não falo com eles. Eu sou, às vezes, quero ficar um pouco introspectivo, ficar um pouco comigo. Mas isso é o que te falam ou você realmente tem poucos amigos? Eu sinto isso. Eu acho que isso é uma coisa que, se eu puder falar a parte 2 do que eu evitaria, eu cultivaria mais minhas amizades. Ligaria mais, sabe, de pegar um telefone e falar, poxa, quanto tempo que a gente não conversa, vamos se encontrar?
Muitas vezes eu sou mais reativo. Muitas pessoas me ligam. Mas aí é que assim, quando você fala em amizade, cada um, por exemplo, eu tenho você como um amigo, mas não sei se você me tem como amigo. Tenho. Não. Apesar de vezes não demonstrar. Esse é o problema. Mas assim, porque existe uma diferença entre coleguismo em conhecer a pessoa e ser amigo. Quero saber, o que é ser amigo pra você? Ser amigo é uma pessoa que eu posso confiar e contar. Uma pessoa que eu posso dizer o que eu tô pensando, uma pessoa que eu posso acreditar, né? Às vezes a gente não tem certeza da vida, de tudo. Mas acreditar que se eu me abrir, aquela pessoa não vai jogar aquilo contra mim no futuro, não vai se usar, se utilizar, porque muitas vezes quando nós nos abrimos e somos autênticos, a gente demonstra alguma fragilidade. Sim. E nem sempre a gente pode transmitir fragilidade, né? Principalmente numa corporação, com os colegas, como você bem disse. Os colegas de trabalho, às vezes é a arma, né? Exatamente, é a arma que você municia ele contra você. Ainda mais no mercado corporativo, né? Você tem toda a razão. Então, amigo, para mim, é essa pessoa que eu possa contar, que eu possa realmente dizer o que eu falo, mas eu acho que, de forma autêntica, mas eu acho que o que é mais importante, Ricardo, amigo, é aquela pessoa que você vai se sentir bem. Que você, ao interagir, ao estar junto, você vai sair melhor do que quando você chegou. Uhum. É uma pessoa que você troca energias de forma positiva. Sim. Então, assim, tem pessoas que te puxam para baixo, tem pessoas que te deixam chateado. Você pode falar coisas tristes para um amigo sem necessariamente deprimi-lo. Muitas vezes você pode fazer isso de forma positiva. Então eu acho que o amigo é aquele que você, ao estar junto, vai te fazer melhor pro seu dia a dia, né? Um dia pesado hoje em dia, com violência, com muita coisa que acontece. Sim. São Paulo é uma cidade que oprime bastante, né? Então eu acho que... Você acha que São Paulo tá violento? Eu acho que em todos os sentidos, né? Não só na questão de violência urbana, mas também na questão de pouca gentileza no trânsito, né? Eu acho que as pessoas estão pouco gentis hoje. Eu tenho para te dizer, eu moro quase 10 anos agora no prédio lá na Aclimação, mudei 2, 3 vezes, e eu pouco converso com as pessoas, meus vizinhos, eu não conheço meu vizinho de baixo. Então eu acho que São Paulo... Mas ele te conhece, pelos barulhos Talvez. Não, brincadeira. Talvez. Mas eu tenho para te dizer, Ricardo, que isso é uma violência também para o ser humano, né? O ser humano é um ser sociável, né? Você pegar uma pessoa no elevador e ela dizer só bom dia para você e você não ter possibilidade de conversar ou engatar, não só por culpa dela, mas por culpa nossa também. É uma violência contra o ser humano, né? O ser humano ele deveria ser mais solidário, ter mais interesse nas outras pessoas. Você é um cara de dar bom dia? Sou. Mesmo para pessoa que você não conhece? Muitas vezes já dei bom dias e não recebi nada em troca. Nada. E tudo bem, a vida que segue. Eu já fiz uma coisa assim de bom dia, a pessoa não respondeu, bom dia! Eu falo, não tenho essa coragem. Você não tem? Não tenho essa coragem. Eu me intimido, eu não tenho. Eu falo bom dia, a pessoa não falou, ok. Azar dela. Acho que para ela não está sendo um bom dia, né? Me conta um pouco, Claudinho, como foi o seu início de carreira? Porque você é um cara do automobilismo, né? Da moto, queria saber um pouquinho de sua carreira. Apesar dessa história que eu te contei quando criança, né, de ficar bem limitado mais à aclimação, meu pai é um contador, sem muitas posses, por muito esforço, né, nada vem por acaso, o meu pai conseguiu me fazer estudar no Bandeirantes também. Então eu fiz o colegial perto da sua casa lá. Paraíso. Dei pra caramba lá no Paraíso, na Rua Estela, no prédio Tijolinhos, que famoso. Eu tenho muito orgulho. Minha filha estudou lá também, se formou agora esse ano. E depois do Bandeirantes, meu pai falou, olha, ou você faz agora os 3 anos de colégio pago, porque eu estava no Caetano de Campos, ou eu não vou conseguir pagar para você uma faculdade, né? E eu já queria engenharia desde sempre. Ah, você é engenheiro? Eu sou engenheiro mecânico. E por conta da minha família, meus tios eram engenheiros. Então eu sempre via meus tios trabalhando, os meus primos mais velhos, eu sou caçula, os meus primos por parte de pai, eles todos, a maioria eram engenheiros também, né? Ainda são, na verdade. Então eu queria ser engenharia. E meu pai sempre falou, não consigo pagar uma escola de engenharia, uma Mauá, uma FEI, então você tem que entrar numa escola pública. Se você quer fazer engenharia, trate de estudar. E por ter feito o Bandeirantes, me deu uma ótima base, e eu no primeiro ano que eu prestei, eu consegui entrar na Poli. E aí eu fiz escola Caramba, você fez Poli, USP, São Bernardo? Lá na cidade universitária. São Bernardo é a FEI. É a FEI, que é paga. Eu confundi. É na cidade universitária, lá no Butantã. Nossa, fez Poli, hein? Fiz Poli, na sua época, era para poucos, cara. É que nem o ITA. É isso mesmo. É isso. E só era para poucos. É isso mesmo. E minha família sempre foi de... Você era um nerd, então. Eu tenho um primo que fez Poli também, tem um outro primo que fez ITA junto com o Largo São Francisco, você acredita? Ele é engenheiro e advogado. Junto.
Então eu tenho uma família realmente dos Juste aí, como você viu aí, Cláudio Juste. Os Juste, eles realmente primaram por serem muitos estudiosos, nerd, né, por assim dizer. E aí... É um elogio, tá? Obrigado. E quando eu me formei, quando eu estudei na Poli, a Poli até hoje, ela é muito tradicional para as pessoas fazerem em 6 anos. Tem gente que se forma em 7, 8 anos. E eu falei, não, eu preciso me formar em 5 anos porque eu preciso começar a trabalhar. Meu pai se aposentou no 2º ano que eu estava. Minha mãe faleceu, né, em 92, como ele disse, era o meu 2º ano. Eu me formei em 89 no Bandeirantes. E eu tinha que me formar para eu começar a trabalhar, né? Não que eu passasse fome, mas eu lembro, eu precisava ganhar meu dinheiro, não podia ficar sem ganhar nada, né? Porque pra você entrar na Politécnica, você não pode trabalhar junto, né? Então eu não trabalhei até o meu 2º ano da faculdade. E você fazia a faculdade à noite? Não, não tem. A Poli só tem durante o dia, era é integral. O dia inteiro, a integral, é. Integral. Eu lembro. E aí no 3º ano, logo no comecinho do 3º ano, eu consegui fazer um estágio já para Petrobras, na Engenharia Naval. Um projeto muito legal que me marcou. Mas você foi para o Rio? Eu de vez em quando ia, mas não ia eu não fui nunca no alto mar, né? Naquelas... como que chama aquilo? Eu sei, é plataforma. Plataformas continentais, nem nas plataformas de prospecção de petróleo. Mas eu participei de um projeto que era a separação de água e óleo. Então, quando tinha vazamento de óleo no mar, era um equipamento que fazia um hidrociclonamento e fazia por questão de pressão essa separação água-óleo. Então eu comecei a trabalhar já no 3º ano e foi maravilhoso, foi uma conquista gigante você começar a ter uma conta bancária e receber, passar um talão de cheque, né? Passar os cheques, que não tinha nem cartão na época de crédito, male tinha. E aí minha mãe faleceu e aí meu pai também se aposentou nesse mesmo ano e aí eu realmente senti o baque de que precisava trabalhar, precisava fazer algo mais para eu poder realmente me fixar e ter meu espaço no mundo, porque meu pai um dia ia faltar e eu ia ficar fazendo o quê, né? E como bom italiano, né, eu não saí da casa do meu pai o máximo que eu pude, né? A Helenise, que você conhece, minha esposa, ela Sim. quase teve minha filha dentro do quarto do meu pai lá, porque eu falei, pô, vamos ficar com meu pai, ele já tá velhinho, tá? Não, precisamos ter nosso apartamento. Então isso também foi uma grande questão para mim, sair da casa do meu pai, né? Mas eu me formei na Poli, só para responder a sua pergunta. Mas você saiu ou não? Então, quando eu saí eu me formei na Poli, eu conheci a Helenise na pós-graduação, como te disse. Eu fiz uma pós em engenharia automotiva, na FEI, que a General Motors me pagou. Então, eu me formei em engenheiro, trabalhei como engenheiro de produto 4 anos, fui para engenharia de manufatura e nessa ocasião a GM, na época, tinha uma série de incentivos, agora cortou-se muita coisa de benefício. Eles me pagaram engenharia automotiva, 2 anos, na FEI. Aí eu me especializei em automotivo. Você trabalhou lá em São Caetano? E eu trabalhei sempre em São Caetano, é verdade, nessa época. Então começou com Petrobras, depois foi GM. Depois eu fui para a GM. Tá. Né? Comecei como estagiário na GM, depois fui 4 anos de produto, 4 anos de manufatura. E aí, quando eu estava no último ano de manufatura, eu fiz o MBA. E aí que eu conheci minha esposa. E até lá eu estava morando com meu pai ainda. Já estava com meus 30 e poucos anos. Nossa, com 30 anos você já tinha 2 pós. 2 pós. A Poli e um MBA. Não, uma pós, um MBA e a Poli. Uma pós e um MBA. Caramba. E aí que o Paulo Manzano, que vai me assistir aqui, né? O Paulo Manzano me conseguiu que eu fosse para a área comercial. Ele falou, Cláudio, você acabou de fazer o MBA, você tem um quê comercial? Você não é possível, você não pode continuar com engenharia. Você precisa vir trabalhar. E eu fui para o lugar do Paulo Manzano. A minha vida a partir daí, por isso que eu te falo você foi na GM. Comercial no GM. Depois de 8 anos eu fui como comercial na GM. E você vendia os carros? Eu trabalhei com vendas, pós-vendas e serviços. Eu trabalhei nas 3 áreas. Mas você atendia a concessionária? Eu era o representante da fábrica na concessionária, exatamente. E aí quando eu conheci... E aí minha vida vai começar a se rechear, Ricardo, de amigos, de pessoas que realmente me ajudaram. Nos momentos críticos, me deram um conselho, que meu pai talvez não tá mais comigo, né? E falou, cara, você tem que ir para a área comercial. Pô, você tem que ir para a Hyundai. Pô, você tem que ir para a Royal Enfield. Todos esses lugares foram pessoas que chegaram no meu ouvido e falaram assim, olha, tem uma posição. Não é só, eu acho que você deveria trabalhar com isso. Não, chegaram para mim e falaram, cara, tem uma posição, eu estou te indicando para ir para essa área. Então você, depois da GM, foi para Hyundai. Aí a história é longa. E aí, depois que eu fui para da GM na área de vendas, eu ainda fui morar em Curitiba, pela GM. Ah, você foi morar em Curitiba? Morei em Curitiba. Que lugar em Curitiba? Não, Água Verde. Olha só. Conhece lá? Ah, minha sogra mora lá.
O escritório eu ia a pé, o escritório era na Pasteira, ali uma travessa da Visconde de Guarapuava. Entre a 7 de setembro e a Visconde. É uma delícia Curitiba. Maravilhoso. Não, só que ninguém falava bom dia, né? A Helenise sofreu horrores. Eles são bem fechados. Horrores. Eu nunca tive problema, adoro os Eu também curitibanos. não tenho problema. Sempre para trabalhar com eles nunca foi um problema. E aí eu saí da GM... Desculpa, você falou muito rápido. Curitiba você trabalhou aonde? Na GM. A GM me transferiu. Eu era regional do escritório regional de Curitiba. Eu atendia Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E Paraná. Eu atendia toda a rede lá do sul do país. Tá. Eu era o regional, entendeu? E cuidava de vendas. Já foi promovido para diretor. Não, eu era gerente. Não, já era diretor. Não. Aí depois da GM, respondendo a sua pergunta, eu voltei para São Paulo. Meu pai estava doente já. E aí eu fui para Yamaha. Fiquei 3 anos na Yamaha e como nacional já. Mas não era diretor, era um gerente nacional. Cara, você era Yamaha, você foi Yamaha? Fui 3 anos de Yamaha. Foi aí que eu peguei o gosto pelas 2 rodinhas. Eu não sabia que seria Yamaha. E eu já era motociclista desde a GM, porque um grande amigo meu que agora mora no Canadá, quero até mencionar o nome dele, o Rafael Padilha, que o Manzano também conhece. Ele chegou para mim uma hora, tava eu num carro e ele tava andando de moto, sozinho. Aí ele estacionou assim, eu seguindo ele parou, começou a olhar a moto assim, e eu falei assim, o que aconteceu, Rafa? Não, a moto tá com problema, não tá ligando? Veja aí, eu vou ligar ela e você vê se ela tá legal. Aí, mas como que eu faço? Não, olha embaixo. Aí eu me deitei no asfalto, olhei para baixo, vai, liga aí. Aí eu olhei, cadê o Rafael? Ele tinha pego o meu carro e foi embora. Aí ele parou lá no alto, no morro lá da estrada e falou, vem. Eu falei, como vem? Eu não sei andar de moto, você tá louco? Não, vem. Pegou o carro e foi embora. Aí eu fiquei no meio da estrada, louco, na moto dele, aí fui lá, tentei ligar, tentei pegar, e morria, andava, e aí eu fui vendo como que eram as marchas, fui vendo, fui aprendendo, era estrada, né, meti quinta marcha e fui. Que doido! Chegamos numa cidade, que era Boituva, pra gente ir visitar um amigo nosso engenheiro, que trabalha no campo de provas, e ele falou, e aí, gostou? Eu falei, você tá louco, eu tô tremendo, feito uma vara verde, agora eu não consigo andar na cidade. Não, vamos aí, não, mas tem guarda, não tem cartão, não, vamos. Nossa, você aprendeu a forceps. E aí ele foi até a casa do nosso amigo, chegamos lá, o Maurício ainda falou assim, porra, conseguiu fazer ele andar de moto, hein? A partir daí comprei uma moto e nunca mais deixei ele andar de moto. E aí quando eu fui pra Yamaha, eu ainda reforcei mais essa questão de motociclismo, que pra mim é uma terapia, eu chamo de mototerapia. E que moto que era? Era uma Shadow 600 da Honda, uma custom, iguais essas da Royal Enfield. Era mais custom assim. Então... E aí eu comprei minha primeira moto. Aí eu cheguei a ter 3 motos. Eu comprei 3, ficava com 3 motos, ainda morava com meu pai. Eu lembro que a gente abria a porta da lavanderia, ele aumentou a porta da lavanderia para eu poder entrar com as motos dentro de casa. Eu deixava as motos todas guardadinhas. Era casa? Era um apartamento térreo que parecia uma casa. É um apartamento que meu avô construiu lá nos idos da década de 60, com 5 apartamentos, e eu podia entrar pela garagem e sair na minha lavanderia. Aí eu entrava dentro da lavanderia. A lavanderia comunicava-se com a garagem. E que ano que foi isso? Isso foi quando eu já estava na manufatura, foi em 98, 2000. Então, desde 98 que você começou a ter uma paixão por motos. E eu já tinha aí 26, 27 anos. Acho que se eu tivesse antes eu teria morrido, Ricardo, teria muita consequência, né? Mas é que nessa época que você começou a andar de moto, não era essa loucura que tá hoje, né? Mas não tinha tanto radar, né? Eu acho que não tinha tanto... Não, acho que e também não tinha também tanto motociclista. Não tinha tanto trânsito, tanto motociclismo. Concordo com você. Não tinha. Eu acho que hoje o maior problema é realmente a falta de respeito e gentileza. As pessoas hoje querem... tá todo mundo falando a mesma coisa, é impressionante. Tá todo mundo meio estranho no trânsito, né? Muito nervoso, as pessoas estão com pouquíssima paciência, muita gente distraída, né? Hoje você ouve um podcast enquanto dirige, você fala no celular com essa questão hoje das multimídias que tem nos carros, isso tira a atenção das pessoas, né? Você sofreu já algum acidente de moto? Nunca caí de moto. O único acidente que eu sofri, na verdade, quando eu estava em Curitiba, a Helenise estava grávida da Marina, eu realmente caí de moto, mas em primeira marcha. E o que aconteceu foi que ela quebrou o pé. Ela que saiu pior porque ela estava na garupa, né? Então ela realmente teve que botar pino no pé e tal. Então aquilo lá foi bem traumatizante pra gente. Entendi. E lá em Curitiba, né, sem as pessoas. Mas voltando à Vaca Gelada, já que você fez a pergunta, eu acho que é interessante te falar a trajetória. Depois da GM eu fui pra Yamaha, como te contei, 3 anos. Depois da Yamaha eu fui pra Hyundai. Hyundai você cuidou do quê? Carro? O lançamento, startup, eu era o nacional, era o comercial, diretor comercial. Olha só. E aí, quando eu entrei lá, tinha 2 brasileiros só. A maioria era coreana ainda. Você trabalhou com o Tambor? Claro, Luiz Tambor. Opa, claro. Nossa, eu gosto dele. Também adoro o Luiz Tambor. Falei com ele esses dias também. Tá na associação.
Gosto do tambor. Luiz Tambor, claro. Esse mundo é muito pequeno, Ricardo. Esse mundo do automotivo, a gente acaba se cruzando, né? Por isso que eu digo, sempre trabalhar direito, sempre trabalhar com ética, nunca fazer nada errado, porque são essas pessoas que a gente pode contar, né? Mas depois eu saí, ainda fui para a Toyota também. Depois de Hyundai? Depois da Yamaha eu fui para a Toyota. Depois da Toyota eu fui para a Associação dos Concessionários Yamaha. Toyota você ficou quanto tempo? Fiquei 3 anos também como... Você gosta do número 3? Eu gostava de 4 lá na GM. Não, não é de 4. Gostava do número 4, né? Melhor dizendo. Porque era meu ciclo de 4 anos. Depois ficou um ciclo de 3 anos. E aí, até os meus primos todos que eu te falei, eles me aconselhavam. Pô, Cláudio, 3 anos é muito pouco. Acho que você tem que desenvolver um projeto, tem que ficar um pouco mais, né? E aí que eu comecei a ficar um tempo um pouco maior. Na Toyota você fez o quê? Eu era planejamento de vendas, exportação e distribuição Mercosul. Foi onde eu aprendi bastante, mas é uma empresa pesada para trabalhar. É muito processo, Toyota Sales. Todo mundo que fala para mim que trabalha na Toyota diz que é uma escola. É uma grande escola, é uma grande escola. O que eu tenho hoje de planejamento, o que eu tenho hoje de números, visualização, organização, eu aprendi na Toyota, sem dúvida. E no pain, no gain, né? Se você não sofre, não se descabela, você não aprende. Então, lá foi realmente uma grande escola para mim. E na Hyundai, quando eu entrei, como eu te disse, eu entrei 8 meses antes de lançar o HB20 no Brasil. Então, foi bem startup, né? Foi meu primeiro startup. Foi lá na Hyundai. É verdade que o Hyundai teve um problema de como chama? Cinto de segurança? De cinto de recall, você fala? De recall. Acho que todo mundo acabou tendo, e não era só de cinto, né? Era o airbag também da Nakata. Eu lembro disso, porque a Regiane teve um HB20? Eu comprei um pra ela na época. E aí a gente teve que ir lá e devolver o carro. Devolver? Não, devolver não. Tiveram que arrumar, né? Claro, você vai na concessionária e eles fazem gratuitamente o reparo. Isso é comum no automotivo, né? Faz um tempo. Por questão de segurança. E esse foi meu primeiro startup. O segundo foi na Jeep, né? Que o Você trabalhou na Jeep? O Luiz Tambor que me indicou. Você trabalhou na Jeep? Na época que era Jeep ainda. Que não era Fiat. Não, eu era o Brand Operations da Jeep. Puxa vida, rapaz. Aí juntou o FCA, na época que eu tava Mas lá. Mas aí o brand, quer dizer, você já tinha sido promovido já. Você já estava numa cargo de liderança já. Então, desde a Yamaha já, né? Desde a Yamaha já, né? Praticamente quase CEO. Não, longe ainda. Longe. Essas empresas são muito grandes, né? Eu era, na verdade, o operações para a Jeep no Brasil, porque a Jeep estava vindo para o Brasil. Você lançou o Renegade? O Renegade e a planta lá de Goiânia. Então você conhece o Juliano? Claro, Juliano Napolitano. Não, Napolitano, não misturei os dois nomes. O Juliano eu vi que está agora no grupo, inclusive. Eu acabei de dar. Claro, o Juliano está lá ainda. O Juliano estava comigo lá. E era porque era Chrysler ainda. Era Dodge, Jeep, Chrysler e Ram. Pô, o Chrysler sumiu do Brasil, né? Sumiu. Tinha 300C. Eu gostava daquele carro, sabia? O 300C era maravilhoso. Era um sedã lindo, né? Nossa, e que tinha carro que é aquele. É incrível. O que eu gostava lá, que eu andava bastante, era o Dodge Journey, né? Também é que demais, é uma V6 né? maravilhoso. Aquele carro. A Lenise ela andava, ela ficava perdida dentro do carro. Mas foi uma grande escola também. Fiquei pouco tempo lá, porque depois que a Fiat entrou, né? Aí houve uma reestruturação e realmente eu saí de lá. Aí fiquei um tempo fazendo consultoria para Audi, para Jaguar Land Rover, para Toyota. Quer dizer, com Audi também? Com Audi como consultoria. E como que foi ir do varejo para o mercado de luxo? Eu trabalhava muito com a rede, né? Então, assim, eu fazia parte de um projeto que a Audi contratou para fazer uma capacitação com a rede. Então, eu trabalhava muito com a rede para fazer a capacitação. Então, assim, eu sinto que o varejo é que nem banco. Você conhece banco também. O banco tem o varejão, e aí tem o Prime do Bradesco, tem o Personalité do Itaú. Sim, o Private. O Private, então. Então, o que acontece, Ricardo, é que quando você vai para o luxo, você sai um pouco do volume e atende mais a questão de margem, de ticket médio mais alto e atendimento primoroso. Então, tem que ser algo que eu tenho para te dizer que para mim foi uma grande lição, que foi a Hyundai. A Hyundai tinha como meta... Desculpa a ignorância, a Hyundai são... Qual país mesmo? Coreia. Coreia, né? Coreia do Sul, né? A Hyundai queria fazer o Modern Premium, que é uma coisa que a gente implantou também na Royal Enfield. O que é o Modern Premium? É oferecer muito dos aspectos perceptíveis para o cliente desse Premium que você falou, né? Como é ir do varejo para o Premium.
a quem queria comprar, mesmo que fosse um carro popular. Então, desde que foi lançado o HB20, quem ia à concessionária HB20 tinha o Five Senses. Então tinha lá o cheirinho diferente na loja, tinha uma questão de ambientação que não era simplesmente um pátio de concessionária com um monte de carro lá dentro. Então, o que a gente quis implantar na Hyundai foi um sucesso de vendas, né? Você deve se lembrar, lá em 2012, o carro bombou de vender. Foi o que a gente implantou na Royal Enfield também. É fazer uma loja que é uma boutique, que é uma loja que te acolhe, que tenha bastante roupa para você comprar. Então... Bonito esse Jaco. Então, o que eu tenho para te dizer, Ricardo, é que, na verdade, o grande segredo está em você atender a pessoa do varejo sem perder produtividade com quesitos do premium. Eu acho que isso é o grande segredo, ou seja, é a inclusão. Porque se você ficar sempre no premium, você vai estar limitado a um nicho. Né? Principalmente num país como o Brasil, que é um país onde você tem uma pirâmide bem aberta, né? Poucas pessoas estão lá no topo mesmo. Né? Verdade. Então, assim, você pode até dar um atendimento super, hiper, mega exclusivo, porque eles gostam de exclusividade, mas eu acho que o grande segredo está em você transmitir certa exclusividade àqueles que aspiracionam a ter uma coisa. Então, por exemplo, a Royal Enfield sempre primou em vender motos da média cilindrada. Então não é moto top de linha, super caríssima. Mas por que para essa média cilindrada eu não posso dar um atendimento parecido com aquele que uma marca de super luxo oferece? Sim. Porque aí quando eu pegar um upgrader, ele vai falar, cara, eu nunca tive esse atendimento nas marcas tops aqui do Brasil. E eu vou partir para comprar. Com isso, você consegue colocar um pouco de premiumness, que a gente chama, que é um pouco de premium no valor do produto, de maneira que o cara não compare só o preço, ele compare também o atendimento, compare também o pertencimento. Então, quando você fala assim, nossa, mas essa Jaco é legal mesmo. Quando eu torno isso aqui acessível e quando eu dou um bom atendimento para a pessoa e parcelo em 15 vezes, eu permito que outras pessoas que não têm motos caríssimas passam a experimentar a marca sendo ainda elegante. Sim. Então, eu acho que é um pouco ingênuo você pensar, como que é sair do varejo e ir para o premium? Não faça isso. Aprenda com o varejo o que é a produtividade necessária para você ter lucro e tenta trazer do premium o que é aquilo que o cliente, que é aquilo que a pessoa, que o ser humano, que todo cliente é um ser humano, tem como necessidade básica. Às vezes oferecer uma água, um cafezinho, como você me deixa aqui, é super educado. Com a caneca da Le Creuset. Exatamente, é super chique. É super legal e às vezes não inclui um custo tão alto. Mas tá, eu deixo. Mas você tem que tomar enquanto você faça uma pergunta mais longa, entendeu? Então eu vou fazer uma pergunta mais longa daqui a pouco. Faça. Porque eu queria entender um pouquinho mais sobre essa sua carreira. Porque eu quero saber, depois da Toyota, você foi para a Hyundai, é isso? Depois da Toyota, eu fui como diretor executivo da Associação dos Concessionários Yamaha. Foi a primeira vez que eu saí da montadora e me aproximei mais da rede de distribuição. Porque aqui no Brasil, por conta da lei Renato Ferrari, as marcas não podem vender por si. A Le Creuset pode ter uma loja própria e vender, mas as marcas não podem. A GM não pode ter uma concessionária. Todas as concessionárias são empresários que, através de um processo de franquia, são franqueados a vender a vender os produtos General Motors de forma exclusiva. O Brasil é o único país, um dos poucos, se não o único do mundo, onde o concessionário não pode ser multimarca. Ele tem que ser exclusivo. E a marca não pode ter suas lojas. Ela tem que ter uma política de atacado que é totalmente isonômica para manter a sua rede toda competitiva da mesma maneira. Então, dentro da minha carreira, respondendo a sua pergunta, eu saí da marca e fui mais próximo da rede de concessionários quando eu era da associação. Então, eu pude aprender um pouco mais das dores do concessionário, pude aprender um pouco mais das dificuldades, que muito me ajudaram nesse momento que eu fiz um trabalho para concessionárias Audi, Jaguar Land Rover e Toyota, onde eu trabalhava mais ciclo de vendas, os processos, porque tem um passo a passo de vendas, né? O cliente, ele não chega lá e o vendedor chuta do jeito que ele quer, não. Tem um passo que é demonstrar o produto, mostrar quais são as... O preço é o último, né? Você não pode chegar lá e o cliente, o vendedor falar para você assim, se interessou nessa xícara aqui, nessa caneca, é R$28. Pode, né? Você fala, olha, perceba o acabamento, tal, não sei o quê. E aí você vai dando valor àquele produto, depois se o cliente perguntar, aí sim você trata da forma de aquisição. Então, depois que eu saí... Isso é lei, né? Deve ser em todos os produtos, né? Não só para veículos, né? Mas às vezes a pessoa não tem paciência. Então, é o dia a dia. Então, aí perde todo aquele premium que toda marca quer fazer, mas acaba matando
no vendedor. Às vezes o concessionário vai lá e investe 1,5 milhão, 2 milhões de reais, e todo o trabalho que ele fez de ambientação, de decoração, ele se perde por conta de um atendimento que não é bem feito. E é isso que eu aprendi na minha vida, dar valor a qualquer pessoa que está disposta a comprar seu produto, seu serviço, ouvir sua história. Eu acho que as pessoas merecem respeito. Com respeito, todos vão dar valor a você. Né? Você começa alguma coisa e depois você recebe em troca. É simples assim. Mas respondendo a sua pergunta, depois que eu saí da Toyota, eu fui como diretor da associação e depois eu recebi esse convite para ir para a Hyundai. Também por quem? Carlos Renato Fabrini. Tem uma vaga na Hyundai. Você não quer voltar para a indústria? Você que está trabalhando aí com... Sem saber que ele chamava Carlos no começo. É porque é CR, né? É sempre Renato. CR, Carlos Renato. Então, também é uma pessoa muito querida que eu gostaria de mencionar. E aí eu fui para a Hyundai, onde a gente fez o lançamento lá do HB20. Terminando lá esse lançamento, que estava começando o Creta, aí a Jeep estava querendo vir para o Brasil, porque a Jeep não tinha operação no Brasil. Ela só importava o Grand Cherokee, o Cherokee e o Compass, antigo ainda, aquele Compass 2.4. E aí ela queria vir para Goiânia para montar o Renegade, o Compass e realmente ganhar mercado. Nossa. E aí naquela época eu fui para fazer esse início lá também. E aí você assumiu como CEO da Royal Enfield. E aí por conta do Valdir, que você conhece, ele falou para mim, falou, Cláudio, a Royal Enfield tá vindo pro Brasil. Eu falei, Royal o quê? Não, mas você não é motociclista? Você não conhece essa marca? Eu falei, nunca ouvi falar na minha vida. Que marca é essa? Não, pesquisa aí. Melhor que isso. Os indianos vieram me procurar. Quer saber? Eu tô na Triumph e eu não vou sair. Eu vou indicar você. Eu falei, bom, né? Vamos lá, vamos que vamos. Vamos lá, você tem café no Bully, você pode ir, você vai com fé. E aí que eu quebrei um pouco esse ciclo dos 3 anos. Bully, gostei disso. Fiquei 7 anos e meio na Royal Enfield. Então, assim, eu fui para lá para começar o projeto. Não tinha nada aqui no projeto, não tinha ninguém. Então eu comecei... Você foi o número 1. O número 2, na verdade. Pegaram operações, eu fui o segundo. Então, assim, foi um desafio e tanto. Eu acho que foi uma virada de página na minha vida, Ricardo. Eu acho que você fez um bom trabalho no Royal Enfield, porque realmente não era uma marca conhecida dos brasileiros. Nada. Principalmente dos motociclistas, né? Apesar de ser a marca mais antiga em produção, os motociclistas não conheciam, você tem razão. Eu acho que não... E qual é a pegada do Royal Enfield? A grande pegada é essa questão do pertencimento. Não só o pertencimento na hora que você compra de forma diferenciada, de forma mais atenciosa e respeitosa, mas a partir do momento que você tem uma motocicleta, você faz parte de um grupo de riders que se organizam, que se encontram. E hoje em dia, Ricardo, eu acho que as pessoas elas estão muito no digital. Elas não estão mais interagindo, elas não estão nesse olho no olho, eles não estão nesse dia a dia, principalmente os mais jovens. E quando você vê uma pessoa mais jovem, né, com seus 20, 25 anos, que já não é a nossa geração, comprar uma Royal Enfield, ele passa a ter experiências reais. Ele não tem só experiências na tela. Ele sai na rua, ele toma sol, ele anda no trânsito, ele vai viajar, ele conhece pessoas. Você falou uma coisa, então ele toma sol, cara. Toma sol. Porque hoje minha filha tá transparente, não sai do quarto. Ela é mais branca que eu. Você conhece a Marina? Você deve ter. Sim. Mas eu falo pra ela, Marina, você vai sumir. Você tá branca, parece uma folha de papel. Por quê? Porque é mais seguro estar em casa, é mais tranquilo estar em casa. Tem tudo lá, Ricardo. Tem tudo. Você acessa no clicar, você acessa o que você quiser. Você quer comer, você clica e a comida chega. Caramba, eu tinha que sair, eu tinha que ir no McDonald's, que eu adorava quando eu era mais jovem. Eu tinha que comer fora. Hoje em dia as pessoas não saem nem pra comer, Ricardo. É verdade. É triste isso. E a hora que você compra uma motocicleta, você se cura de depressão, você se cura de tristeza. Eu tô andando de moto, mas não sei. Sexta-feira eu falei com um motociclista e ele comentou comigo que quando você tá na moto, você tem que focar. Essa é a meditação, é viver o presente. Se você não está vivendo o presente desse focar que você acabou de falar, você morre. Alguém vai te fechar, você vai bater, você não pode descompenetrar, você tem que estar focado. O que é a meditação? É viver o presente. Eu estar aqui com você agora, com o telefone desligado. E não com você aqui olhando, não, eu estou com você agora. Não estou disposto a atender, não estou disposto a fazer nada. E eu acho que hoje em dia, você falou para mim, você é uma pessoa que parece ser inteligente, tal, obrigado pela elogio. Falei que você é. Obrigado. E você costuma ler um livro? Cara, eu não estou conseguindo. Eu estou lendo agora um livro de inteligência emocional que eu já li do Daniel Goleman, que até a minha esposa me deu. Cara, eu não consigo virar as páginas, está pesaroso.
Eu tenho uma cadeira maravilhosa, que eu chamo do papai lá, que tá toda quebrada já, na varanda de casa, e eu costumo tentar ler, não consigo, isso aqui toma muita atenção, isso aqui é muito, sabe, rios, um minuto. E você não vive o presente, cara. Você tá vivendo a ansiedade do futuro, você tá se lamentando e se arrependendo do passado. Sim. Cara, esquece, vive o presente. A motocicleta é o que o motociclista te falou. Com ela, você está vivendo o presente. Ele falou isso. Concordo 100% com ele. Até pensei, eu queria te fazer uma pergunta. Você prefere hoje moto ou carro? Claro que é motocicleta, a ponto de eu ficar, tava até aí fora comentando, de eu ficar irritado com o carro, Eu, por exemplo, não chegaria aqui no horário nunca. Mas você tá, mas você moto. tem carro. Eu posso dizer que a minha esposa tem carro, eu não tenho. Ela que muitas vezes... E de 1 a 10, assim, qual é a segurança disso? A segurança de ter uma motocicleta? Eu nunca sofri um acidente morando em São Paulo e andando sempre em São Paulo. Você deve ser bom no trânsito, né? Não, a primeira coisa é conscientização. É o seguinte, você saiu de moto, você está indo do ponto A para o ponto B. Pensa no seguinte, se eu não tivesse de moto, eu estaria de quê? Não estaria de helicóptero, né? Eu estaria ou de carro, ou de transporte público, ou sei lá, de Uber. Eu vou chegar antes de qualquer outra opção que eu tivesse. Chega mesmo? Menos que eu fosse de helicóptero. Mas não tenha dúvida, Ricardo. Primeiro que eu não gosto de andar no corredor. Mas quando se para no farol, eu vou pelo corredor, todo mundo parado. Chego, sou o primeiro. Abriu o farol, sou o primeiro. Sempre. Então, assim, primeiro, primeira consciência. Você sempre vai chegar antes. Segundo, direção defensiva. O cara deu a seta, deixa ele entrar. Não vai disputar com ele. O problema é que todo mundo quer disputar espaço. As pessoas querem chegar antes. Pra quê? Se eu já tô chegando antes indo de moto. Então, pois você pode avisar isso? Então. Daria pra avisar todo mundo? É que as pessoas, é muito interessante, porque parece que ficou um game, né? As pessoas acham que estão andando de moto como se estivessem jogando PlayStation. Só que é a vida deles que está em jogo, entendeu? É a vida deles. Eu, por exemplo, Elenise, até porque como caiu comigo, foi uma besteira nossa, a moto estava com muito tempo sem andar, e estava em primeira, ela acabou empinando, eu me arrependo muito pelo que aconteceu. Mas hoje eu levo a Marina na escola de moto. Eu vou buscar ela de moto, porque é uma responsabilidade. Imagina, ela andar com a filha na garupa, até depois desse acidente. E não acontece nada, a gente vai de boa. Agora sim, eu sou uma pessoa extremamente explosiva, nervosa, como um bom italiano. De moto eu não posso, de carro eu posso, de moto eu não posso. Porque se eu fizer, a pessoa me atropela. Agora, de moto, de carro, você já acha que você tem poder, né? Que você está sentado no carro e tal. Então, você até se acha um pouco mais. De moto, você não tem poder nenhum no trânsito. É como um pedestre. Isso também me acalma. Porque é muito rápido. A hora que alguém te fecha, a hora que a gente faz alguma coisa, você fala, caramba, peraí, deixa eu me proteger, deixa eu frear. Não xingar o cara, deixa eu frear, deixa ele passar, vai embora, vai, passa. Entendeu? Até nisso a moto me ajuda. A controlar meus ímpetos. Mas eu acho que você tem mais consciência de alguns que eu ando vendo na rua, viu? Então, a consciência vem com o tempo, né? A pilotagem torna você um motociclista, né? Você deixa de ser um motoqueiro e passa a ser um motociclista. Outra coisa que tem um motociclista, andar sempre equipado, né? Pode estar calor, jaqueta, tem que estar calor, luva, capacete, bota, porque o mais pode acontecer é você cair e quebrar o tornozelo. Você anda com uma bota que nem essa, quando é longo que eu tô, você se protege. Então, assim, eu tenho para te dizer que existe uma grande diferença de quem, infelizmente, tem que usar uma motocicleta para trabalho, que é o que mais você vê na rua, né? Porque 95% hoje da frota circulante no Brasil é abaixo de 200 cilindradas, motos populares, scooters, para as pessoas se locomoverem ou para fazerem delivery. Sim. Esse tipo de pessoa realmente tem um tempo contando, né? Como se fosse um taxímetro. Quanto mais trabalha, quanto mais o relógio roda e a pessoa está correndo, mais dinheiro ela faz. Então é um pouco desumano. Sai um pouco da responsabilidade da pessoa e vai mais para a condição que ela está, infelizmente, né? E hoje em dia, se parar as motos, você para a cidade, né? Documento, alimentação, tudo. Você lembra na pandemia, que nós todos louvávamos os motociclistas como heróis, né? Queria te fazer uma pergunta também, Claudinho. O que um CEO não deve fazer? Desrespeitar o time e deixar de se inteirar de tudo que está acontecendo. Nossa, você foi rápido, hein? Não é aquele programa que tinha lá, não vou lembrar, que é muito antigo. É Fogo, como que é? Eu não lembro. Eu vou lembrar, vou falar. Qual é a sua opinião sobre o futuro da mobilidade do Brasil e do mundo? São Paulo começou a caminhar para uma mobilidade que eu achei bem interessante, infelizmente demos passos atrás, que é essa questão da mobilidade individual.
de você ter veículos compartilhados de pequeno porte. Se você andar na rua, Ricardo, e qualquer um pode notar isso facilmente, 80% são carros de 1,5 toneladas para conduzir uma pessoa. E para levar quase nada além disso. Você poderia fazer isso de patinete. Você poderia fazer isso num transporte público de boa qualidade. Que eu acho que São Paulo é um dos melhores aqui no Brasil. Já viajei para muitas cidades, o metrô, os ônibus. Eu moro na aclimação como você, a gente é bem servido, né, de transporte público. Sim. Mas eu acho que o futuro da mobilidade são veículos não poluentes e de pequeno porte. Você acha que vai acontecer isso? Não, porque tem lobbies e interesses, tem política, tem muita coisa que infelizmente atravanca um pouco a evolução da prática do ser humano, né? Além da questão de status. Então, assim, às vezes as pessoas querem ter um carro para dizer, olha, eu tenho um carro, entendeu? Infelizmente. Isso também gera pouca gentileza no trânsito, né? Parece que quem tem um carro mais caro tem direito a fazer mais coisas. Para mim, o futuro é esse. Como os patinetes, lembra da Yellow, as bicicletas? Sim, sim. Além de trazer para você algo mais saudável, né? Não é legal você pedalar? Lógico. Tem alguma questão que eu não tenha perguntado para você em relação a esse mundo de motociclista, de carro, que eu talvez não tenha perguntado e que você queira ainda comentar? Cara, o que eu queria comentar é que, principalmente na questão de motociclismo, né, que você citou, eu concordo com o que você disse, né? Mas é perigoso, né? Principalmente os nossos pais nunca que ia deixar um filho ter uma motocicleta, né? Eu acho que com a consciência que eu consigo dirigir, impregnar, eu não me incomodaria que a Marina tivesse uma moto para ela poder rodar, né? Você daria para sua filha uma moto? Eu daria. Desde que eu pudesse acompanhar e ver como que ela está dirigindo, né? Também, para não ser inconsequente. Mas na minha época eu não poderia fazer isso, porque eu acho que não existia essa consciência, não existia essa questão da segurança, né? O que eu diria do motociclismo é que, por exemplo, você se assustou 2 vezes que eu piloto desde os 27 anos, ou seja, mais de 20 anos, e nunca sofri um acidente. Você fala, nossa, mas você nunca sofreu um acidente? Eu acho que a moto tem muito mais a oferecer do que a gente vê no dia a dia, né? Eu acho que o ser humano ele está muito acostumado com o que ele vê. E o que você vê não é o motociclismo. O que você vê são pessoas que, infelizmente, arriscam suas vidas no dia a dia para fazer o que não pode ser feito no trânsito. Né? Então, assim, esse é o primeiro ponto do motociclismo. Com relação a você falar um pouco mais do automotivo, eu tenho para dizer que a gente está numa revolução, principalmente no automotivo. Né? Eu acho que toda a forma de distribuição de veículos através de uma rede concessionária está sendo revista. Eu acho que toda a questão de uso do carro. Para que você precisa ter um carro de 2 toneladas em casa que gastou um monte de matéria-prima, de aço para fabricar? Você sabia que um carro, isso é uma conta que qualquer um pode fazer, é muito fácil. O tempo de vida útil de um carro, você utiliza ele menos de 5%. A média é 4%, 3,5%. Eu estou falando de alguém que não é um motorista de aplicativo. Eu estou falando de alguém que não usa o carro para trabalhar no dia a dia. Menos de 3,5%. Pega o seu carro lá, da Chevrolet, e vê que ano que ele é. Ele é 2023. Beleza, 2023 até agora, quantos meses ele tem? Ele tem 40 meses, 48 meses. Ok, quanto você rodou até agora? Rodei 7 mil quilômetros. Quanto você roda em média? 60 km por hora? 40 km por hora? Se andar mais no urbano, dá até uns 30 km por hora. Calcula quanto tempo você usou o seu carro. É muito fácil. Pega a quilometragem no odômetro, divide pelo número de 60, 40 km por hora de velocidade média, você vai descobrir quantas horas você usou o seu carro mesmo. É fácil fazer essa conta. E quantas horas você teve seu carro, desde que você comprou ele zero? Não dá 4%. É insano, não é? Nossa, choquei. Você entendeu a minha conta? É tão básica, é tão trivial. Caramba! Quantas horas você tem seu carro? Fácil. Sei lá, comprei ele em 2023, outubro. Sei lá, tem 40 meses. Você calcula isso em horas, é fácil. 40 meses, quantas horas são? Quantas horas você usou seu carro? O carro fica mais parado do que andando. É verdade. Ou seja, nós temos que rever toda essa questão. Por que não usar mais leasing? Você vai viajar com o carro, você aluga. Como eu vejo que na Europa tem. Por quê? Porque os países mais desenvolvidos, Ricardo, eles deixaram de ter a posse como algo importante. Eles usam mais a questão do uso e não da posse. E o uso não necessariamente tem que estar ligado à posse. Então eu acho que agora, nesse momento profissional que eu eu tenho muito isso na minha cabeça, sabe? Eu acho que ajudar a sociedade é trazer um pouco mais de valor ao veículo, entendeu? Mais valor do que simplesmente ter, simplesmente. E eu percebo também que um país como o Brasil, que tem um grande problema de emprego, sempre teve,
a gente entende que a mobilidade é dar poder às pessoas. Às vezes as pessoas não conseguem ter valor para trabalhar, para ter uma remuneração, porque elas não têm mobilidade urbana. Então, você poder dar uma mobilidade urbana a uma pessoa, você dá a ela capacitação, você a capacita. Ela distribui um produto, hoje, como a gente estava falando agora, tem gente que não faz supermercado mais, Ricardo. Compra tudo por aqui, o próprio software já vê o que sugere, você só dá ok. Alguém precisa levar esse item. Por que precisa levar isso num caminhão? Por que não leva num triciclo? Por que não leva num veículo de menor porte, como eu acabei de dizer para você? Então eu acho que existe... Isso já aconteceu na Indonésia, aconteceu na Índia, que você citou a Índia aqui. A Índia trabalha muito bem isso com os rickshaws, inclusive, que são bicicletas elétricas, que servem para transporte das pessoas. É como se fosse um Uber de 3 rodas, baratíssimo, qualquer um usa, entendeu? Isso dá oportunidade para as pessoas ganharem dinheiro. Que é isso que você precisa dar. Eu acho que a dignidade das pessoas está na capacitação que elas têm para dar valor a elas como pessoas. E muitas vezes a gente esquece disso, né? A gente quer contratar uma pessoa como empregado, a gente quer contratar uma pessoa, sei lá, para fazer um trabalho básico, quando na verdade você pode dar a ela a possibilidade dela ter o seu próprio negócio, dela empreender. E o que é ter um próprio negócio numa cidade como São Paulo, por exemplo? É ter mobilidade. Então acho que trabalhar na indústria automotiva deveria ter essa possibilidade, tanto para moto como para carro. Mas está um pouco distorcido, né? Está um pouco distorcido. Os veículos elétricos agora estão vindo, mas eu acho que, na minha percepção, eu acho que o que mais faz sentido é célula combustível, que é você pegar o etanol, quebrar as moléculas e com isso gerar hidrogênio gera energia elétrica, porque as baterias elétricas, você pode falar, nossa, mas como é eco-friendly, né? Só que se você fabricar uma bateria elétrica, você gasta muita água, muito lítio, né? O lítio é um elemento raro na natureza, né? Então, assim, acho que tem muito que evoluir. E o carro elétrico já morreu 3 vezes, né, na nossa história. Então, eu acho que o carro movido a energia elétrica tem todo um potencial. O problema está nas baterias. Eu acho que as baterias têm que ser substituídas por célula combustível, que trabalha, né? Já existe essa tecnologia aí para você converter combustível, cadeias de carbono e hidrogênio em combustível e hidrogênio para gerar energia. Você acha que os novos carros elétricos têm um fim? Não, eu acho que os carros atuais, eles serão obsoletos muitíssimo mais rápido do que as combustão. O carro que você compra hoje, que demora 20 horas para você carregar e ter uma autonomia de 300, 400 quilômetros, em pouquíssimo tempo vai carregar muito mais rapidamente ou nem vai precisar carregar e vai ter uma autonomia muito maior, por um custo muito menor. Custo de meio ambiente, eu estou para dizer, né? Nem tanto o custo dinheiro, porque dinheiro é relativo. O problema é o custo de meio ambiente. E aí eu volto a te dizer, por que cada um de nós tem que ter um carro de 2 toneladas com um monte de aço, de motor, de tudo, dentro da sua garagem parado? Isso é uma perda de recursos naturais gigantesca, gigantesca. Além de outros projetos, como eu trabalhei na GM de reciclagem, né? Eu acho que nunca engatou no Brasil um projeto de reciclagem. Agora tem um pouco para caminhões, mas para veículos nunca tem. O que acontece com os carros? Alguém já pensou nisso? Quando passa o 3º dono, o 4º dono, aquele carro que você tinha lá na década de 80, 90, aquela Mercedes que você vendeu, que você tinha uma Mercedes. Nem faço ideia. O que você acha que aconteceu com ela? Você acha que ela foi reciclada? Duvido. Vai para um ferro velho, vai para um lixão, ou seja, de novo, meio ambiente. Então assim, Ricardo, eu acho que a gente pode pensar em muitas coisas como empresário, como CEO, né? Como você fala, lida com muita gente aqui que são líderes. Se a gente não pensar um pouco no planeta, não vai sobrar nada para ninguém. Nem para os mais pobres, nem para os mais ricos. Por causa de poluição, por causa de tudo. Eu acho que as pessoas têm que ter oportunidade. São 2 coisas, cuidar do meio ambiente e cuidar dos mais vulneráveis, né? A gente que tem um pouco mais de estudo, um pouco mais de inteligência, um dom, né, que a gente recebe, eu acho que a gente tem que devolver esse dom para a comunidade, sabe? Eu estudei em escola pública 85% do meu tempo. Então, assim, eu devo devolver para o público agora, né? Que reflexão. Eu sou privilegiado. Eu agora aprendi de uns meses para cá que toda vez que eu acordo eu tenho que abrir o olho e a primeira palavra é gratidão. Gratidão. Por ter amigos como você, pessoas que eu possa conversar, interagir, por participar desse grupo tão seleto e maravilhoso que a gente se encontra de uma forma tão autêntica e tão aberta. Eu acho que isso não tem preço nos dias de hoje. Muito obrigado. Olha, eu calei com essas palavras porque é impressionante. Você é um cara do futuro, né? Eu acho que... Ou você enxerga o futuro, não é possível. Não, muita gente já pensa assim, muita gente. O problema é que essas pessoas nem sempre têm a sua voz ouvida, né? Hoje com essa questão de digital, de internet, todo mundo fala tudo, né? E aí
coisas se perdem. Não, sim, muita as coisas coisa. se perdem, né? É. Eu acho que o podcast sério como o teu, que conta a história das pessoas e que inspira tanta gente, é uma exceção, infelizmente, né? Hoje em dia o canal tá aberto para qualquer pessoa que tiver uma câmera e grava e fala um monte de coisa, e tem gente que tá ouvindo perdendo o tempo da vida para ouvir algo que não acrescenta. Sim. Mas muito obrigado. Foi muito rico aqui estar com você, viu? Gostou? Que bom, Ricardo. Para mim é muito rico também ter essa audiência seleta que você tem e perpetuar, né? Perpetuar essa minha mensagem aí no seu canal, que para mim é muito, muito legal, muito legal. Queria mesmo. agradecer mesmo a sua presença e a sua contribuição, porque não esperava. Realmente você me surpreendeu. E o nome do programa é Pinga Fogo, que você fazia perguntas assim. Uma pessoa, o que é mais importante? Eu decorei todas as suas perguntas e você só fez 2. Isso é uma sacanagem. Não, mas eu tenho mais uma para fazer. Não É uma posso que- melhorar não, faça outra. Eu queria saber de você o seu pensamento sobre algumas coisas que eu vou perguntar aqui, tá? Queria saber do que você pensa sobre o casamento. Eu penso que é a fundação. Para mim, o casamento é você unir-se a uma pessoa que vai te equilibrar. O que você acha da sociedade atual? Eu acho que ela está mal orientada e eu acho que a sociedade atual está mal alimentada de informações, inclusive de comida também, alimentação. Um desprezo. Injustiça. Eu acho que injustiça é uma das piores coisas da sociedade. Um lugar. Minha casa, minha família. Que legal isso. O que você diria para o Cláudio se você encontrasse ele aos 30 anos de idade? Calma, respira, tranquilize-se. Você tem uma boa base, é o que eu sempre penso da minha filha também, tem uma boa educação e a família que você acabou de citar é algo que eu posso contar para sempre. Então isso deveria me tranquilizar mais. Cláudio, você é um gênio, cara. Não. Eu adorei, olha. Queria te dar um presente da Lê Cruzeiro, que é o nosso patrocinador Deus aqui, do tá? céu, obrigado. Queria agradecer mesmo a sua presença. Muito obrigado. Obrigado. Gente, valeu, muito obrigado. Obrigado.